Bom, então boa noite a todos, obrigado pela presença. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco desse conhecimento, né, dessas pesquisas todas, e eu fico muito contente disso estar acontecendo assim numa mídia nossa aqui, que todo mundo pode participar da melhor forma possível. A Juliana acho que pode já me ajudar na apresentação. Ju, você consegue colocar no modo apresentação? Que aí acho que fica mais... aí, boa. Então, assim, o tema hoje é a gente falar um pouquinho de bordado, mas não é falar do bordado, não é falar das técnicas, não é assim tipo uma oficina de bordado. A gente vai falar um pouco do bordado dentro desse universo da economia criativa. Então, durante a apresentação de todos os slides, vocês vão ver todos os tipos de bordados assim possíveis que eu consegui juntar nessa apresentação, dos bordados que existem hoje lá na Croácia, tá? Então, todas essas barras laterais, em paralelo, a gente vai estar conhecendo também esses bordados. Então, eu vou falar um pouquinho da minha jornada com a cultura do bordado, porque eu acho que é importante contextualizar por que tudo isso começou, né? Eu sou filha de imigrante croata, meu pai nasceu em Zagreb e ele chegou no Brasil mais ou menos nos anos 50, 54, né? E esse meu primeiro contato com essa tradição foi com um livro de bordado que tinha na casa da minha avó, né? Essa capa que vocês estão vendo na imagem aí era o livro. E eu, criança, óbvio, não entendia nada, mas eu adorava ver as figuras, e toda vez que ia na casa da minha avó, eu pegava esse livro e ficava vendo, né? E aí, depois, a partir de 2018, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a história da minha família, a buscar, né, todo aquele passado que ficou meio incerto, né, a gente nunca soube muito o que aconteceu, eu consegui esse livro novamente através de um antiquário lá na Croácia, e eu recebi um livro até em condições muito usadas, né, não era um livro novo, né, porque é um livro que foi produzido na década de 70, e foi muito forte isso, né, ter recebido em minhas mãos o livro que eu sempre manuseei quando eu era criança, né. Então, com isso, surgiu essa motivação, né, de tentar aproximar essa arte do bordado croata para todas as pessoas, né, através enfim, de várias maneiras para conseguir preservar essa memória. Aí eu comecei com uma pesquisa longa, né, fui pesquisando todos os tipos, fui bordando, fui experimentando as técnicas e fui, ao mesmo tempo, aprimorando e aprofundando mais esse conhecimento. E com isso, né, o tempo foi passando e, em parceria, né, com as associações croatas de São Paulo, a gente acabou criando o Clube do Bordado Croata, né? Hoje ele ainda é uma atividade mais online do que presencial, mas para 2026 a gente tem já uma agenda bastante presencial, e foi um espaço de troca, de prática, para a gente poder preservar isso e passar adiante toda essa informação. Em paralelo a isso, como um projeto pessoal meu, eu acabei criando o Croácia Ponto a Ponto, que é uma página nas redes sociais, onde eu divulgo vários temas, não só exclusivamente bordado, mas algumas coisas que estão junto com o bordado, que acontecem junto, né? Então, um pouco de história, as técnicas, curiosidades e a origem, né, de cada bordado, de onde que ele vem. Eu vou falar um pouquinho do bordado croata. Ele tem origem em praticamente todas as regiões da Croácia. A Croácia é um país pequeno, né? Ele é subdividido em 21 condados, né? Seriam mais ou menos 21 estados, e cada região, cada município ou aldeia possui o seu bordado e sua técnica específica. Então, às vezes é muito difícil a gente falar assim, na região norte é tal bordado, na região mais ao sul é outro. Não, tem vários no norte, tem vários no sul, então, assim, realmente cada pequena aldeia tem uma característica própria, né?
É uma arte transmitida de geração em geração, principalmente no universo feminino, né? E como parte da vida familiar e comunitária, né? Então, na época de colheita, né, primavera e plantio também, pouco se mexia com o bordado. Na época de outono e inverno, onde todo mundo fica mais recluso, aí que se iniciavam essas atividades mais indoor, né? Essa é uma atividade que sempre, que, assim, essa atividade familiar, ela preserva as tradições da memória de forma coletiva, ela expressa a identidade regional, combinando a arte, a técnica e a narrativa histórica. Então, assim, a arte porque lá no passado não tinham gráficos, não tinham padrões, né? A coisa era como desenhar um desenho à mão livre, você pegava um pedaço de tecido e começava a bordar. Hoje a gente tem mil ferramentas que nos permitem fazer um desenho, fazer um padrão, né? Esse bordado croata, ele é reconhecido como patrimônio cultural imaterial em várias localidades da Croácia. Na história, ele recebeu influências muito marcantes dos turcos, dos húngaros, dos austríacos, dos alemães e dos italianos, porque a Croácia, como ela está localizada geograficamente numa posição de passagem para o Adriático, né, para o mar, muitas outras nações tinham interesse em estar com a Croácia, né? Então você tem vários impérios, né? Império Húngaro, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, a influência dos alemães que foram descendo o Danúbio. Então, assim, tem uma influência muito forte e a gente percebe isso muito por região, né? E essa tradição mantém viva, né? Essa conexão entre o passado e o presente. Que foi atingido por 2 disparos. Pode ir, Ju. Eu vou falar um pouquinho dos padrões, materiais e cores, mas muito brevemente. Cada elemento, cada cor, cada técnica e motivo dos bordados, ele indica a identidade de cada povo e cada região. Antigamente, os bordados tinham poucas cores, né? E as cores, elas vinham de tons naturais, né? Da terra, de alimentos, e com isso eles tingiam os tecidos, que eram também tecidos, né? Tanto o algodão cru, o linho e a lã. As cores passaram a surgir com tingimentos feitos a partir de plantas e alimentos, como eu falei. Utilizavam-se fios de seda, fios de lã e de algodão, resultando em um visual sempre rústico, né, e com textura. Então, quando você pega um bordado mais antigo croata, ele não é muito assim plano, ele sempre tem um alto relevo, ele é rústico, né? Então você tem uma textura nesse tecido, né? O vermelho é a cor predominante nos bordados eslavos, incluindo a Croácia nesse universo. A aplicação, como eu disse, mais comum é sobre o linho, o cânhamo e o algodão cru. E nas regiões montanhosas, onde faz mais frio, o bordado era aplicado sobre feltro, a lã, né, lã, feltro, nas cores vermelho, marrom e preto, principalmente. O bordado croata ele tem um significado cultural e simbólico. Eu não vou aqui abrir os símbolos nem nada, porque acho que o objetivo aqui é outro. Mas, assim, os bordados na cor vermelha sempre eram usados mais pelas mulheres jovens que buscavam, nessa cor, a juventude, o amor, a fertilidade e a proteção contra o mal olhado. Após o nascimento do primeiro filho, a mulher casada, no caso, passava a usar cores um pouco mais discretas. As mulheres solteiras tinham a cabeça descoberta, então elas podiam aparecer o cabelo, se usava um lenço era pequenininho. As mulheres casadas, elas já tinham diferentes adornos e tipos de chapéus, então elas tinham que usar mais coisa cobrindo a cabeça. O bordado branco, né, sobre um tecido branco, representa o luto, é o inverso da nossa cultura aqui. Os bordados sempre estavam presentes em vestimentas de crianças, jovens, adultos e idosos, né? E em coisas de casa, né? Toalhas, almofadas, lençóis, colchas, né?
e muito usados principalmente em rituais religiosos, casamentos e as festas populares de cada vilarejo. Pode mudar, Ju. O bordado croata associado à economia criativa da moda. Eu acho que é importante a gente falar o que é uma economia criativa, né? A economia criativa é o conjunto de atividades que usam a criatividade, a cultura e a inovação para gerar valor em alguma coisa. Como na moda, como no design, nas artes, na música, no audiovisual, no artesanato. É um patrimônio cultural em conexão com a sustentabilidade e os propósitos. Então, a ideia é você sempre usar de todas essas artes, né, para agregar alguma coisa em cima do que você está pensando em produzir. Que conexão existe, né, assim, entre a economia criativa, né? Então, essa conexão entre a tradição e a inovação. Eu vou falar de bordado croata hoje, né? Então, o bordado croata, por ser uma técnica tradicional, ele oferece identidade, autenticidade e uma narrativa. E a narrativa, que são os 3 pilares muito valorizados hoje no mundo da moda. A tradição, ela adiciona autenticidade, ela cria narrativas únicas e oferece um valor simbólico que não pode ser reproduzido industrialmente. Então, assim, você tem um exemplo aqui, você tem uma bandeja onde foi aplicado um bordado feito à mão. Por mais que a indústria queira fazer isso, quando você tem um bordado artesanal, você está agregando valor a isso, né? Você está dando valor a quem fez esse trabalho, né? Então, os designers, os desenvolvedores de produtos, os bordadeiros, eles buscam histórias reais para diferenciar suas coleções no mercado hoje muito saturado, né? Onde todo mundo copia tudo, onde tudo é produzido num lugar só e distribuído, né? Então, é uma forma realmente de você diversificar. Outro ponto é o que eu falei, né? É o valor agregado ao produto. Peças com bordado tradicional deixam de ser apenas roupas e acessórios, tornam-se itens culturais com alto valor simbólico, gerando diferenciação de marca, percepção de exclusividade, maior valorização do artesanato, né? E atração de consumidores que buscam esse propósito, né? Então, com isso, você consegue atingir uma outra faixa de público que vai adquirir um produto que você tem interesse de produzir ou divulgar, né? E o terceiro ponto, a economia criativa na prática, né? O uso do bordado, ele abre oportunidades que envolvem artesãos, designers, comunidades tradicionais. Então, tanto aqui no Brasil quanto na Croácia, você tem cooperativas que trabalham, né, que fazem esse trabalho para vender o seu artesanato regional. Então, você está mexendo com isso, né? Você mexe com o turismo cultural e com projetos colaborativos, que são esses grupos, né, que surgem em prol de uma obtenção até de uma renda, né? Então, a cadeia produtiva passa a ser mais sustentável e culturalmente responsável. Tendências da moda autoral. O mercado atual hoje, nesse universo de moda autoral, ele oferece o slow fashion, né, que é o oposto do que os grandes magazines hoje oferecem para os consumidores, pequenas coleções, técnicas manuais e produção local. Ou seja, tudo que o bordado croata pode oferecer, né? Então, assim, tudo que vocês estão vendo nessas barras e esses bordados, isso tudo é feito à mão, né? Então, imagina isso agregado a uma roupa, a uma exclusividade. Então, assim, nunca um vai ser igual ao outro. Então, isso é muito importante da gente considerar nessa economia criativa. E o item 5, ele abre possibilidades de você aplicar, né? Então, por exemplo, hoje, tem exemplos que funcionam muito bem nesse contexto. Então, você vê muita gente trabalhando com acessórios personalizados, bolsas, sandálias, lenços, o streetwear, né, a roupa que as pessoas usam na rua com elementos, no caso nosso aqui, croatas,
peças que mesclam o bordado croata com modelagens brasileiras. Então, você misturar, né? Você usa uma, sei lá, alguma modelagem que está muito na moda aqui no Brasil e você bota lá alguma coisa étnica, né? Vamos dizer assim. Isso é muito forte também em joias e bijuterias, inspiradas nesses padrões tradicionais, estamparias baseadas também nos bordados. Então, às vezes você não consegue exatamente alguém que faça o bordado, mas você desenvolve uma estampa, né? Você consegue aplicar ela em algum tecido, em algum papel de parede, por exemplo, ou em alguma louça, uma cerâmica, né? Então, tudo isso é possível também. Aí eu separei alguns exemplos aqui, inspirações, para a gente ter uma ideia. As peças de moda que podem incorporar o bordado croata. Então, como eu falei, camisetas com padrões croatas interpretados numa linguagem gráfica, jaquetas, nesse exemplo aqui, isso aqui foram 2 jaquetas que eu bordei a pedido de 2 pessoas, né? Então, assim, elas escolheram o padrão, me deram a jaqueta e eu fui lá e bordei. Então, assim, para elas isso tem uma representatividade, é importante na história delas, enfim. Então, assim, é isso que a gente quer colocar aqui, que você pode agregar uma jaqueta simples que você tem em casa, não precisa comprar, né? Lenços com motivos croatas em estamparia também, você pode desenvolver isso em algum lugar. Então, assim, tudo você tem condições de você aplicar hoje, né? As ecobags são muito fortes, né? Eu não sei se alguém participou aqui presente de uma oficina que a gente fez bordando o alfabeto glagolítico, que é o alfabeto mais antigo croata. Então, as pessoas participaram e bordaram a letra do seu nome numa ecobag. Então, a gente brincava, eu brinco, né? Quem nesse mundo tem uma ecobag com a letra no alfabeto mais antigo croata? Né? Então, assim, é muito exclusivo, né? Até na Croácia acho que não tem, né? Calçados, né? A gente vê muito pessoas bordando em tênis, bordando em havaianas, bijuterias, como eu falei, né? Com símbolos geométricos. Lá na Croácia está muito na moda você pegar um símbolo croata e você pedir para um ourives fazer ele todo em prata, né? Então, isso também é bem legal, é bem diferente. Aqui alguns exemplos, né? Então, você pode bordar no papel, né? Como exemplo desse caderninho. Na época da pandemia, eu recebi pedidos de pessoas pedindo para bordar na máscara, né? Um momento triste nosso, mas, né, as pessoas queriam ter alguma coisa diferente, né? Numa blusa, na ecobag, nos enfeites que você pode pendurar na sua casa, em pegador de panela, num pingente, num marcador de livro. Então, assim, o universo é enorme, né? Então, e tudo isso vai agregar, porque uma ecobag como essa, ela não é uma ecobag como qualquer outra, uma blusa não vai ser, um pegador de panela, ele é diferenciado. Então, é isso que eu acho importante a gente destacar nessa economia criativa, né? Aqui, alguns exemplos, inspirações de marcas brasileiras que usam essa inspiração croata aqui que nós estamos falando, dentro do universo brasileiro, né? Então, você tem a Farm e a Fábula, que trabalham com estamparias, cores e um diálogo com culturas tradicionais. Você tem a Osklen, que trabalha com design autoral e dentro da sustentabilidade. E a Nanakai, com um trabalho manual riquíssimo, com impacto social e identidade local. Por quê? Porque ela pega essas comunidades espalhadas pelo Brasil, né? Acho que os 3 fazem isso, né? Eles pegam essas comunidades e acabam oferecendo uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de renda e colocam isso de forma exclusiva na sua coleção. Então, você vai ver, tipo, numa farm, por exemplo, no máximo 2, 3 peças com um determinado bordado. Depois não tem mais, né? Não é uma linha de produção, né? É uma coisa muito, muito exclusiva e isso agrega valor, porque essas 3 marcas vendem peças com valores bastante altos, né? Então, realmente, eles buscam se diferenciar por isso. Aí aqui eu gostaria de mostrar um pouquinho os exemplos internacionais, né? Esse aqui até é interessante, porque esse bordado azul que vocês estão vendo é um bordado da região continental da Croácia,
é um bordado que se chama Bisovats, ele é muito, muito conhecido nessa região, mas é uma cidadezinha assim, bem pequenininha. E nos anos 70, o estilista Alexander McQueen, inglês, ele desenvolveu uma coleção baseado, inspirado nesse bordado dessa região. E a nossa princesa Kate Middleton, aí, nos anos 2017, eu acho, ou 2018, ela comprou dele um vestido baseado nesse bordado, né? Então, assim, você tem uma interpretação, né, de uma coisa tradicional aplicada para o mundo atual. Claro, ele mudou a cor, ele não fez em azul, e esse bordado específico dessa região é um bordado que ele tem, a saia dele é composta por 7 camadas, né? Então, a última, a de baixo, ela tem só uma barrinha bordada, aí conforme as barras vão, as camadas vão chegando mais para fora, né, mais bordado essa saia recebe. E o que é curioso é que as meninas dessa região, elas, aos 12 anos, mais ou menos, elas começam a bordar essa saia, para quando chegar na idade de casar, lá nos seus 16, 18 anos, elas já terem bordado essas 7 camadas, né? E elas começam pela de dentro, porque se errar, não tem problema, as pessoas não vão ver. E quando elas chegarem nas 2 últimas camadas externas, onde aparece mais o bordado, elas já não têm erro mais, elas já bordam perfeitamente. Então, é muito curioso, né? Isso aí também está envolvido nesse processo todo, né? Então, essas releituras contemporâneas, elas acontecem, e eu acho extremamente válidas, porque você acaba preservando de uma maneira moderna, né? Pode mudar, Ju. Aí aqui eu trouxe para vocês esse slide, que foi uma matéria um editorial que a revista Elle Croata fez em setembro de 2020, onde ela pegou todos os bordados regionais, né, de várias regiões da Croácia, e criou isso numa linguagem jovem, numa linguagem moderna, numa linguagem que nada tem a ver com o tradicional, mas ela está, de uma certa maneira, preservando, né? E a partir desse momento, mais ou menos 2020, surgiu, não só nessa L croata, e não só na Croácia, mas na Europa como um todo, a etnomania, né? Então, assim, vários designers, costureiros, eles começaram a entrar no seu folclore, começaram a entrar nos seus trajes tradicionais e começaram a desenvolver suas coleções. E, mais recentemente, principalmente os ucranianos, né? Que, com toda essa situação que eles vivem, eles estão fazendo trabalhos muito fortes nesse sentido para não perder, né, essa história e essa característica dessa tradição tão linda, né? Aí aqui eu quis dar alguns exemplos para vocês de lugares pelo mundo que trabalham com esse resgate dessa tradição, mas que aplicam de formas modernas, né? De uma forma mais para ser aplicada no dia a dia, né? Então, por exemplo, a Europa Central e Leste Europeu, ela pega os bordados folclóricos, reinterpreta na moda e reinterpreta na moda contemporânea. Um grande exemplo disso é uma grife croata chamada Etnomara, né? Ela tem até página no Instagram, Facebook e tal, e ela pega todos os tipos de bordados croatas e coloca nas roupas dela. Ela borda, ela põe tudo lá, claro, hoje ela borda na máquina, ela não faz tudo manualmente, mas ela resgata todo esse padrão, né? Então, é até bem interessante vocês procurarem para vocês verem quanta coisa legal que ela faz. No México, eles pegam os bordados tradicionais e aplicam nas estamparias. Peru e Bolívia pegam as tecelagens andinas e tão valorizadas e colocam no turismo cultural. O Japão usa a técnica, aquela tradição do bordado chachiko, e incorpora ao design moderno. Na Índia, tem o resgate dos tingimentos tradicionais. Em Marrocos, as tecelagens e bordados na decoração. Em Portugal, os bordados regionais são reintroduzidos em peças autorais e produtos culturais. Então, assim, não é só a Croácia que faz isso, é o mundo que está
etnomania, né? Assim, todo mundo não querendo perder essa tradição. Aí eu pensei, né? Esse workshop também tem que colocar em discussão as oportunidades de projeto que pode acontecer nesse universo com o Brasil e a Croácia. Então, o que eu pensei? Projetos criativos e de moda, né? Então, a gente tentar criar coleções cápsula, né? O que seria isso? Uma pequena coleção com número limitado de itens, com tema específico, unindo o design brasileiro com os bordados croatas. Cooperação entre designers brasileiros e artesãos croatas. Então, tentar hoje, né, com essa facilidade que a gente tem de comunicar com o mundo, tentar aproximar isso. Desenvolvimento de produtos autorais, acessórios, estampas, bolsas, lenços. Sustentabilidade, upcycling e customização. Reaproveitamento de materiais, tecidos e linhas. Então, por exemplo, aquela jaqueta, aquela pessoa me deu uma jaqueta que ela tinha, aplicou um bordado, ela tem um produto novo. Tem tecidos que existem aqui no Brasil que não existem na Croácia. Tem tecidos na Croácia que não existem no Brasil. Às vezes isso está na casa das pessoas, guardado, e ninguém reaproveita. Então, a ideia é realmente reaproveitar isso. Materiais como linhas também. Tem linhas na Croácia que não tem aqui no Brasil, e vice-versa. E tem gente pessoas, artistas, bordadeiros que começam um bordado, largam a linha e quando vai ver tem uma tonelada de linhas. Então, você não precisa comprar linhas novas, não precisa ter tecidos novos. Vamos reaproveitar tudo isso e vamos aplicar isso da melhor maneira possível. Intercâmbio cultural e técnico. Oficinas online entre bordadeiras do Brasil e da Croácia. É possível fazer isso. Algumas organizações na Croácia já fazem, mas é online dentro do próprio país, né? Grupos de estudo sobre as técnicas de bordado no Brasil e na Croácia. Fazer um estudo de você encontrar um ponto que no Brasil é conhecido de um jeito, uma técnica, mas na Croácia tem outro nome, mas é a mesma técnica. Então, a gente fazer uma tabela de equivalência, isso é muito importante, né? Porque facilita a comunicação entre os artistas. Troca de conhecimento sobre preservação, documentação e inovação. Então, assim, é realmente trocar. Eu tenho um histórico desse tipo de bordado, dessa técnica, dessa região. Vamos inovar, vamos ver o que isso pode agregar, tanto aqui no Brasil quanto lá na Croácia, né? Programas para as comunidades, projetos comunitários envolvendo descendentes de croatas no Brasil. Isso a gente lentamente está fazendo já. Criação de oportunidades de renda com base nas técnicas artesanais. Então, hoje você tem uma comunidade grande interessada no bordado, que pode desenvolver, pode aprender mais e pode, com isso, fazer uma fonte de renda para ela, né? E aí as associações podem criar bazares, onde as pessoas podem vender os seus produtos, enfim. Então, eu acho que isso é uma oportunidade de a gente que é mais palpável e rápida da gente fazer. Fazer o turismo cultural no universo do bordado, né? Fala, nossa, mas eu vou viajar para ver bordado? Sim, tem gente viajando para ver bordado e estudar bordado no país dos outros, né? Então, ter rotas temáticas no Brasil e na Croácia, experiências turísticas na Croácia relacionadas ao artesanato tradicional e participação de programas regionais na Croácia. A cada 2 anos, se não me engano, acontece um evento na ilha de Brač, né? Onde você faz uma imersão de, sei lá, uma semana, 10 dias, você compra o pacote, você fica hospedado, você tem alimentação, você tem oficinas, para todos os níveis, para quem está começando, para quem tem um pouco de conhecimento e para quem já é avançado no conhecimento. Então, você faz uma imersão com várias pessoas com o mesmo interesse, então, assim, que a gente possa reproduzir isso também aqui, né? Ou então ter um intercâmbio entre o Brasil e a Croácia para que brasileiros possam ir para lá e croatas poderem vir para cá, né? Então, isso eu acho bem legal. Fazer um programa de educação, de preservação e plataformas digitais. Catálogos digitais com motivos de bordados croatas para consulta, né? Porque aprendizado e pesquisa a gente tem que realmente passar adiante.
lives, workshops como esse, exposições virtuais e presenciais entre os dois países, livros, e-books, cursos e materiais sobre história das técnicas do bordado. Então, toda técnica tem uma história, né? Hoje não é o caso de a gente ficar falando, mas toda técnica tem uma história, toda técnica tem uma curiosidade, toda técnica surgiu por causa de alguma coisa ou por falta de alguma coisa. E projetos em escolas ou instituições culturais brasileiras para preservar e divulgar essa tradição para além das comunidades croatas, né? Então, a gente abrir esse leque, né? Levar para outras pessoas poderem conhecer. Isso aqui eu achei bem legal, a certificação e identidade, criação de um selo de autenticidade do bordado croata no Brasil. Né? Então, a gente criar de alguma maneira, né, até quem está aqui pode ajudar, né, a gente achar uma forma de criar esse selo, um registro e preservação das técnicas através de documentação compartilhada, então ter parceria com alguma oficina de pesquisa e resgate que tem na Croácia, a gente faz uma parceria e cria uma documentação compartilhada, a proteção e a valorização cultural disso, uma garantia de origem técnica, então, assim, a pessoa bordou, fez no Brasil, mas veio alguém da Croácia e fez uma oficina e certificou todo mundo que participou, né? Isso gera, né, um fortalecimento da identidade do bordado croata no Brasil também. E uma possível parceria com a Câmara de Comércio, né, cujo objetivo é aproximar os países de várias maneiras, e quem sabe, talvez através do bordado, a gente pode fazer alguma coisa. E aí eu finalizo essa apresentação com esse mapa. Esse mapa ele está dividido nos 21 condados croatas e nele está os principais bordados de cada região. Claro, é muito difícil a gente colocar todos os bordados num pequeno mapa, mas ele representa a diversidade, né, que existe tanto de norte a sul, de leste a oeste, né, e isso é uma coisa assim, muito, muito característica da Croácia. E eu agradeço, então, a participação de todos, com um vala bem grande, e fico aqui aberta se alguém quiser colocar alguma pergunta, fazer alguma coisa, a gente conversa um pouquinho antes da apresentação da Sônia. Paulo, obrigada. Teu mapa bordado ficou maravilhoso, muito lindo, muito interessante. Num outro curso, a gente pode colocar ele com todo o nome das regiões e o bordado que é. Hoje eu só fiz uma visão estampada, vamos dizer assim, né? Mas numa outra oportunidade a gente pode fazer a região, estudar mais a fundo, né? Porque para cada região, para cada condado, acho que podia ter uma oficina, né? Porque é bem amplo tudo. É riquíssimo. Uhum. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para a Paula antes da gente começar a apresentação da Sônia? Podemos escrever no chat também, depois eu respondo, né? Vocês podem ficar à vontade também. Depois, de repente, a pergunta vem, né? E aí depois eu posso responder. Tá, ou no final de tudo também a gente junta as perguntas de bordado, de turismo. Pode ser. E Pode vocês ser. duas vão ficar aqui até o final? Sim, então, sim. Sônia, agora com você. Ok. Vocês estão vendo? Não, ainda não. Não? Não. Agora? Agora sim. Vocês podem
Agora tá. Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui para falar um pouquinho do turismo na Croácia, além do óbvio. Meu nome é Sônia, eu trabalho com turismo há muitos anos, toda a minha formação é em marketing e turismo, e além de toda a vivência que eu tenho como empreendedora de turismo aqui no Brasil, eu também trabalho no mercado de hospitalidade lá na Croácia. Então, nesse tempo todo, deu para ter uma ideia dessa maravilha que é o turismo na Croácia, né? Todo mundo já conhece um pouquinho, todo mundo já ouviu falar hoje em dia aqui no Brasil, mas, assim, muita gente fica só entre as praias, Dubrovnik, Split. Então, hoje a gente quer fazer alguma coisa, levar vocês um pouco além disso, um pouco além do óbvio. Tá? Nós queremos apresentar a Croácia que ecoa, porque é uma Croácia que mostra a sua cultura, a Croácia que desperta os sentidos, a Croácia que se move, uma Croácia que mostra as viagens ativas, e uma Croácia que encanta através do advento, que está ocorrendo agora nessa época do ano, e uma Croácia que flui através do Adriático. Tá? Então, vamos começar com a cultura. Né? A Croácia que ecoa, a cultura fora do óbvio. Né? O que não é óbvio em Zagreb, por exemplo, né? A capital que trocou monumentos por emoções. Quase toda cidade da Europa tem museus que mostram arte, que mostram grandes artistas ou grandes obras, e a Croácia, a maioria dos museus, ela é uma das cidades que tem o maior número de museu per capita da Europa, mas está tendo uma tendência de museus com emoções, museus com experiências e não museus com obras tradicionais. Então, um dos museus mais icônicos é o do Relacionamentos Terminados, né, que é um museu que já é um case de sucesso no mundo todo, e dentro dessa linha foram surgindo outros museus, né, que eles mostram artes inacabadas, Museu dos anos 80, que é uma experiência imersiva dentro de um apartamento, onde a pessoa pode ter a vivência de como era viver na ex-Iugoslávia, né, num lugar comunista, né? Então, é bem interessante, são experiências que saem do comum. E todas essas experiências, elas estão sendo elevadas agora num nível assim muito interessante para o turismo da Croácia, né? Fora isso, tem os museus mais normais, né? Como o da Gravata, que apresenta, né, toda a elegância croata, para onde foi, né, quem inventou a gravata, e vários outros museus, Museu do Riso, da Ressaca, museus das mais variadas tendências, tá? E outra coisa muito interessante em Zagreb são seus espaços culturais, que são, às vezes, pequenos espaços que as pessoas passam por Zagreb quando entram ou quando saem e não prestam atenção. Né? Um dos lugares muito interessantes, e um pouquinho fora do óbvio, é o túnel de Grit. Né? É um bunker da Segunda Guerra que virou galeria. Então, lá você tem performance, tem exposições, ou tem só a grandeza do bunker, né? Como dá para imaginar como eram os tempos de guerra na Croácia. Outro lugar, que é um lugar pequeno, mas é muito bonito, é o Octagon Passage, né? Que é uma passagem, né? Com uma cúpula centenária, um lugar que dá para observar a arquitetura croata. Outras formas menos óbvias, né, de passeios em Zagreb, temos tours que mostram lendas urbanas, fantasmas,
realmente experiências inusitadas, né? Bastidores de teatro, e uma das coisas que eu acho mais interessantes são tours nos quais os artistas urbanos, eles levam as pessoas em pedaços que são invisíveis para a cidade de um turista normal, né? Do ponto de vista de um turista normal. Então, mostram grafites, mostram paisagens e explicam todo o contexto daquela obra de arte urbana. E, além disso, além de Zagreb, a gente pode falar um pouquinho também do que não é óbvio em toda a Croácia, né? Nas outras regiões. Então, por exemplo, aqui na Slavônia, a gente tem, em fevereiro, um espetáculo turístico que é uma cavalgada, né? São homens de fronteira, são homens que, em tempos remotos, eles cuidavam das fronteiras e eles criam esses cavalos, né? São cavalos brancos, bonitos, os Lipizzaner, né? E eles, durante mais ou menos na época de carnaval, né, em fevereiro, eles fazem uma apresentação na cidade, em que tem o desfile, né, dos cavaleiros, as cavalgadas, tem comida, tem dança, música, toda a cultura é apresentada. Então, são festivais regionais, mas eles são muito interessantes e as pessoas pensam, o que eu vou fazer na Croácia em fevereiro? Mas tem muita atração. Então, é bem interessante e é uma opção diferente de turismo. Durante o carnaval também, a gente tem os Svončares, né, que são os guardiões do carnaval. São homens que tocam sinos e eles se vestem com essas roupas com peles de animais, né? E eles, tanto em Rijeka, que tem o maior carnaval da Croácia, como nas vilas, eles vão tocando sino, né? Espantando os espíritos, segundo a tradição, né? E dando um sinal, né, para as pessoas para aproveitarem, porque está acabando o inverno, né? E vai começar realmente temperaturas mais amenas, e eles festejam tudo isso junto, né? Aqui é Lastovo. Lastovo é a ilha habitada mais remota da Croácia. Eles têm uma performance muito interessante durante o carnaval. É uma ilha que tem 700 habitantes, e quase todos os habitantes eles participam dessa performance, e ela mais ou menos simula uma invasão que teve nessa ilha há séculos atrás, e como eles venceram. Então, isso tudo é encenado, é muito interessante, e é uma ilha bem remota, e que por causa disso, ser pequena, ser remota, essa encenação ganha assim, uma projeção muito grande, né? E a última foto aqui, a gente tem o carnaval, né, o final do carnaval em Split e na Dalmácia, em algumas ilhas, né, a gente fala Dalmácia interior, que é o julgamento de Kirni, né? Então, eles têm festas de carnaval, e no final seria mais ou menos uma similaridade com o que a gente aqui queima o Judas, né, aqui no Brasil. Lá eles queimam o Kirni, né, que é um espírito ruim. Então, eles queimam as coisas ruins. E, ultimamente, é bem engraçado, porque eles têm colocado um político, né? Então, alguma situação política, então eles levam o boneco como se fosse um político, às vezes até um local onde o político está, tá, o escritório do político, levam para a rua, né, a simulação desse lugar, e queimam tudo. Então, é muito interessante, e são shows, espetáculos, né, tradições que podem ser acompanhadas e valem a visita, né? Então, quem quer conhecer a Croácia, além do óbvio, tem que
realmente buscar esse tipo de espetáculo. Aqui a gente vai entrar numa outra vertente da Croácia, que também vale a pena a visita por causa disso, que é a enogastronomia, tá? Porque ela desperta, né, os sentidos. E a gente tem um mercado muito grande na Croácia de viagens enogastronômicas. Aqui no Brasil realmente não é conhecido, mas, por exemplo, os Estados Unidos para a Croácia, muitos turistas, eles fazem essas viagens de barco pelo interior, eles vão a todas as ilhas, e dentro desse tema, né, gastronômico, e aqui do Brasil não, a gente vê muito pouco, então eu acho que é uma oportunidade para as pessoas conhecerem, e quando vão para lá, também incluírem isso nos seus roteiros, né? Pois uma região pouco visitada, né, é a Eslavônia, que é uma região muito rica, né, onde tem o rio Danúbio, né, e ela tem vilas, plantações, é uma região rural. Uma dos principais vilarejos, cidades, é Kutjevo, né, que é o Vale Dourado dos vinhos, é onde se planta as uvas e onde se fabricam as maiores empresas, né, de vinícolas, as maiores adegas estão lá. E lá a gente tem adegas históricas de mais de 800 anos que valem a visita, elas possuem lendas, possuem histórias e fabricam os vinhos que são consumidos pela Croácia toda, né? Os grajavinos, Rieslings, minerais, vinhos estruturados, né? E tem vários produtores fora do óbvio, né? Com várias tendências aí vinícolas que estão presentes na região. Tá? Dos pontos interessantes de turismo enogastronômico lá são o barco, né, pelo Danúbio e pela região, né, da Barânia. São cruzeiros, tá? A gente vê aqui na foto, né, o barco, os cruzeiros e tours fluviais. Lá tem um parque natural muito famoso, né, o Kopački Rit, que ele é mais ou menos como se fosse um Pantanal nosso, né? Uma região alagada, que tem uma fauna muito exuberante. E, inclusive, quem se interessar, no nosso canal do YouTube, da Câmara de Comércio, a gente tem posts lá com vídeos sobre esse parque, e tudo que eu estou falando aqui, a gente tem vídeos lá, tá? Nos posts, tem que entrar no YouTube da Câmara de Comércio, e dentro dos posts você vê um vídeo, por exemplo, sobre o parque, você vê um vídeo sobre Kutjevo, é só escolher o assunto que você quiser se aprofundar, né? Que aí, lá você consegue se inteirar melhor e se aprofundar bastante. Tá? Inclusive, um dos pontos que a gente tem lá é essa gastronomia de fronteira, né, que a gente tem na Eslavônia. Então, lá tem uma receita desse ensopado, né, que chama fish pápricas, que é um ensopado de páprica e peixe. Tá? Da gente, se vocês, quem quiser, quem se interessar, tem a receita lá no nosso YouTube, nos posts. Tá? E alguns outros pratos também que podem ser explorados nessa região, como o saran e raslema, que é uma carpa aberta, que ela é assada em estacas, mais ou menos como o pessoal faz com carne aqui no sul, né, no Rio Grande do Sul, aquelas estacas. Lá eles fazem com peixe, né, com a carpa, e é uma das tradições locais, que vale a pena ser visitada. Bom, aqui, outro lugar que desperta demais os sentidos é a Ístria, né? Então, aqui a gente tem Motovun na foto, né? E aqui a vinícola Rošanić, né? Que está bem do ladinho de Motovun. Tá? Mas lá na Ístria a gente tem uma tendência muito grande de fabricantes de vinhos de fazerem vinhos nos quais a intervenção é mínima, né? Então, por exemplo, nessa vinícola Pinkentum, são vinhos no bunker de concreto. Então, é uma adega que ela foi instalada em antigos tanques de água da era Mussolini, e
tem uma temperatura natural, porque os tanques são de concretos, né? Eles deixam a temperatura constante e não precisa ter intervenção. Então, o vinho se constrói dentro desses abrigos, né? E formam-se, né? Maravilhosos, né? Malvases e terãs, né? Que o nosso sommelier vai falar um pouco mais sobre isso no sábado, mas são vinhos típicos da Istria. Inclusive, tem uma leva grande, né, de produtores que estão trabalhando com vinhos naturais, né? Naturais, orgânicos, todos dentro da Istria estão dentro dessas tendências. E a Ročanice, que é esse hotel design, né? Ela tem uma adega subterrânea monumental. Todo o hotel ele tem uma parte que é antiga, que é de pedras, e tem essa parte plana, né? Que é moderna, com design moderno. Realmente é um local que vale a pena ser visitado. E uma das coisas interessantes também é que eles fabricam os vinhos laranja, né? E além dos vinhos laranja, os vinhos tintos, né? Com uma estética própria. E esses vinhos laranja, eles são vinhos brancos que são fabricados como se fossem tintos, né? Então, eles têm a fabricação como tintos, eles acabam ficando, por isso, mais pesados, né? E mais acabam mais encorpados e acabam servindo para comer, inclusive com carne, né? Indicados para comer, inclusive com carne. E na Istria também nós temos uma comida, né? Além do óbvio, porque no óbvio poderíamos falar das trufas, da tendência, né, de massas italianas, né, porque é uma influência muito grande na Istria, mas existe o Bashkarim, né, que é uma raça bovina nativa que ela tem predominante, né, lá na Istria, então as pessoas podem ter um gostinho diferente, né, saboreando essa carne, né, e ela combina, né, com os sabores terrosos e intensos, né, dos vinhos terã e refosco. Bom, agora vamos despertar nossos sentidos na Dalmácia, né? O que a gente costuma dizer é que a Dalmácia não busca o exotismo, né, pelo choque, mas pela fidelidade extrema ao território. Isso é o que se dizem lá, que eles buscam no território o alimento, né? Então, por exemplo, alguma coisa um pouquinho fora do normal, para quem gosta de exotismo, são as rãs da Dalmácia, né? Que elas são naturais do interior, né? No delta do rio Neretva, né? Então, elas são preparadas como ensopados ou fritos, né? Ensopado ácido com vinho ou simplesmente fritas. Outra comida que a gente pode citar como sendo exótica são os caracóis do Mar do Adriático, né? São pequenos, né? Animais marinhos, né? Que normalmente a gente tem aqui que eles são cozidos, né? Com alho, salsa e azeite, né? Então eu quis mostrar para vocês dois exemplos, né, de gastronomia exótica da Dalmácia. E os vinhos, né, dessa região também, eles têm as características bem específicas, né? Por quê? Porque a maioria dos vinhos, dos vinhedos, né, eles são em Pilechatze, né? Que é uma região de morros, né, onde eles plantam os vinhos. Então, são encostas, essas encostas, elas estão para o Adriático, elas são ensolaradas, né? Então, os vinhos, eles
eles ficam bem potentes por causa dessa condição climática, né? E são vinhos locais, eles não são internacionalizados. Então, quem quiser conhecer o que essa região, o que esse terroir causa nos vinhos, tem que ir até lá. E realmente vale a pena ir, porque além dessas características, o território todo é lindo, né? Por exemplo, tem esse vinho doce, o Prošek, né, que é um vinho artesanal, né, de uvas secas ao sol, né? E também tem os vinhos de ânfora, que é essa foto aqui que a gente pode ver das ânforas, que é uma técnica artesanal, né, que ela foi retomada. Então, é um perfil bem rústico e gastronômico, é uma técnica que foi retomada por pequenos produtores, e a gente tem tanto nas ilhas como na parte continental da Dalmácia, inclusive no fundo do mar, né? Porque tem uma das grandes, das famosas, né? Dos famosos produtores lá em Pilechatsi, ele coloca essas ânforas no fundo do mar e deixa lá por 2 anos. Então, a gente tem até um vídeo no canal também, né, nos posts, vocês podem procurar lá se quiserem ver, servindo esse vinho, né, num restaurante. Então, as pessoas podem mergulhar para ver o vinho no fundo do mar, ou podem só degustar no restaurante. Aí fica o critério. Mas realmente é uma dica aí de turismo bem interessante e bem diferente. Bom, agora vamos para outra vertente do turismo da Croácia, que é a parte de turismo ativo, né? É uma das partes bem interessantes, porque a Croácia ela faz parte da rota turística da Europa, que se chama Eurovelo, né? Eurovelo é um projeto que foi traçado várias rotas de turismo, explicando como elas são, dando dicas, informações, e a parte da Croácia, ela fica na Eurovelo 8, né? Que é a rota mediterrânea. Ela sai desde a Espanha e vai até a Grécia, então passa pela Itália e pela Croácia. Ela percorre toda a costa, né, conectando o litoral, ilhas e vilarejos históricos, né? Todos esses cenários do Adriático estão dentro dessa rota que é Eurovelo 8. E isso é muito interessante porque as pessoas que vão para lá e querem fazer uma viagem ativa, elas podem fazer de bike. Então, dentro do site da Eurovelo, você tem desde a altimetria dos lugares, até a explicação, por exemplo, se você vai do farol da Istria até Lovretica, que é uma vilinha, né, próxima ao Mag, você tem todos os direcionamentos. Pega a estrada, pega uma curva daqui a 50 metros, depois você vira à direita, vira à esquerda. Então, as rotas são bem... Parece um GPS, né? E tem um GPS também acoplado lá que te dá o sinal. Tem um chat onde você pode falar com alguma pessoa que te dá orientação. Então, e todos os lugares, eles são listados nessa rota, e você consegue fazer uma viagem bem tranquila, né? E toda assessorada por experts. Então, é muito interessante. Outra opção de viagem que é muito comum lá na Croácia é o bike and boat, né? Ilha a ilha no Adriático, né? Então, é uma das viagens mais interessantes que tem, porque as pessoas pedalam pelas ilhas e dormem nos barcos, né? Então, a base é o barco vai de uma ilha para outra, e durante a exploração de dia, faz-se todo o percurso de bike. Quem não quiser andar de bike pode ficar no barco, pode ficar na praia. Mas o interessante é realmente poder explorar todas as ilhas de barco. Então, são roteiros que combinam, né, perfeitamente mobilidade, paisagem, isso tudo com o mar calmo da Croácia é realmente muito interessante, né? É muito utilizado por cicloturistas internacionais. Agora, aqui do Brasil, a gente vê pouca gente explorando isso, que é um mercado realmente que pode ser mais explorado. Bom, vamos continuar, né, dentro das viagens ativas, né?
E se movendo pela Croácia, a gente pode ir para Omiš. Omiš é uma cidadezinha perto de Split, e lá tem o rio Cetina. Esse rio, ele é muito interessante, porque ele desemboca lá no mar, mas ele começa numa região de nascente, né, mais no interior da cidade, e ele tem eles falam esse olho, né, que é essa foto aqui de cima, e o rio tem cânion, tem rafting, você pode fazer raftings, corredeiras, né? Tem saltos, rapel, cachoeira, todas essas partes de turismo de adrenalina, né? De aventura é disponível. Ele tem um zipline com 8 cabos sobre o canyon, né? Até 150 metros de altura, então tem que ter coragem, mas vale a pena pelo visual, né? Escalada, né? Trilhas, montanhas, quer dizer, tudo disponível. Quem quiser saber um pouquinho mais também pode ver o vídeo lá nos posts do YouTube, da câmera, vocês vão ver como é lindo lá, né? E no fim desse rio, já perto do mar, também tem o castelo, que é um castelo em cima do morro, né, na cidade, quem conhece a cidade sabe, né? E também embaixo do castelo saem uns barcos para quem não quer fazer a viagem com tanta adrenalina, quem quer só fazer uma viagem, um passeio de barco, que é uma natureza incrível, mas só com esse passeio no começo do rio, você já consegue ver como é lindo aquela natureza, como é encantador todo aquele pedaço, né, da Croácia. Tá? Então, não deixem de visitar se for para lá, porque realmente vale a pena. Continuando, né, na nossa pegada ativa, a gente tem Velebit, né, a espinha dorsal selvagem da Croácia. É a maior cadeia de montanhas do país, 145 quilômetros, né? Ela faz parte da Unesco Biosfera e Reserva. São florestas densas, fauna selvagem, tem urso, tem antílopes e outros animais típicos lá da região, né? E ela tem o clima do Bora, né? Em determinados períodos, que é aquele vento forte, né? Dentro lá, dessa região tem a Poklenica National Park, né, que é a meca das escaladas na Europa, né, um dos melhores destinos de escalada. Então, é um esporte bem nichado, né, um turismo bem nichado que tem nesses lugares. São canyons, né, de calcário monumentais, trilhas alpinas intensas, né, e no norte de Velebit tem um trekking que é muito famoso, né, tanto no verão quanto no inverno, né, são trilhas históricas, panoramas, alpinas, né, e é aquela sensação de imersão profunda que muitos procuram. Também a gente tem um vídeo bem interessante, que vocês quiserem ver, se aprofundar nisso, quem gosta desse tipo de esporte, ou mesmo quem não gosta, só as paisagens já valem a pena ser vistas. Aqui são, continuando, né, dentro de viagens ativas, a gente tem o interior ativo, florestas, rios e geoparques. Gorski Kotar, que é a região verde selvagem, você pode fazer caiaque nos rios, mountain bike ou hiking, né, em clima alpino. Né, todos com natureza intacta. Então, é muito interessante e muito gostoso esse tipo de turismo. Dentro da Eslavônia e Barânia, que é chamada Terra dos Rios Gigantes, né? Tem um parque que se chama Papuk Geoparque, que é um parque também de referência da Unesco, que trilhas, florestas antigas e uma geologia especial, né? Única. Também lá dá para se fazer bike entre viedos e aldeias tradicionais e caiaque no Danúbio e no Drava, né?
São realmente paisagens amplas, de fronteira, são cenários diferentes. Então, o que é interessante da Croácia, ao mesmo tempo que você tem esses cenários bem diversificados, né? É um país pequeno, mas é muito grande em termos de diversidade, né? E de opções. Esses parques, parques naturais, né? Temos mais de 20 lá. Então, cada um tem a sua especificidade e os esportes, ou quem não quiser só observar aves, ou quiser só curtir a natureza, a contemplação, também pode curtir através nesses lugares, né? Bom, agora vamos passar para outra parte, né? Que é a parte que muita gente pergunta muito, né? Questiona muito a gente sobre como é o advento na Croácia, né? Bom, o advento na Croácia, ele cada vez mais tem sido celebrado e eleito, né, um dos melhores adventos da Europa. Ele é muito grande, né, são mais de 25 pontos de celebração espalhados por Zagreb, né, que é o principal ponto do advento na Croácia, e é uma estética de inverno que surpreende o brasileiro, né? Então, é bem interessante. A gente não tem nada parecido, né? Aqui em São Paulo está se tentando fazer algumas coisas, eu já ouvi falar até aqui no Parque Vila Lobos, eles estão tentando replicar um pouco dos mercados natalinos, né, da Europa, mas assim, Zagreb, por causa do seu tamanho, porque ela consegue trazer todas as atrações mais ou menos próximas, você tem uma vibe, né, de Natal que é difícil de reproduzir em outros lugares, né? Então, e o porquê o advento encanta tanto, né? Porque ele é um caminho de Natal, são praças, ruas e o ritual do inverno, então, com shows, comidas típicas, e ele encanta porque ele não é uma performance turística, na verdade. É comunidade, é fé e é memória, né? Então, ele tem uma cultura muito emocional. Então, além de ser bonito, ele tem todas essas características por trás que tornam ele único. Tá? Então, vale a pena visitar essa época do ano e conhecer todos esses lugares. Além de Zagreb, né, a gente tem um advento que está cada vez mais fazendo sucesso em toda a Europa, né? O Natal se espalhando. Em Dubrovnik, por exemplo, né, tem o Winter Festival, né, onde eles iluminam a muralha, né? E é um Natal que encontra o mar. Em Split, a Riva, né, se transforma, mercados à beira-mar, shows e clima mediterrâneo de inverno. Em Rijeka transforma o castelo de Tirsat, né? É o castelo inteiro decorado e um advento moderno em Kvarner. Em Varaždins, que tem as Christmas Fair, que é o Natal romântico do interior, né? Onde os castelos, a neve, todas as tradições familiares são evidenciadas, né, nesse advento mais local. Então, essa época do ano, agora, né, está em pleno advento na Croácia e as pessoas estão se divertindo muito lá. E vamos ver se, quem sabe, né, a gente consegue que turistas brasileiros também se encantem e queiram ter essa experiência totalmente diferente do que temos por aqui. Bom, agora chegamos na nossa última parte, né, sobre Croácia não óbvia, né? O Adriático, né? Na verdade, o mar, né? O mapa impossível do Adriático. Por quê? Porque a Croácia não é uma costa, né? É praticamente um arquipélago. São 1.244 ilhas, né? 48 das quais são habitadas. A gente tem opções, por exemplo, para dormir no Adriático, é tão marcante como navegar por ele. Você pode dormir ou num farol ou num barco, né?
a gente tem hotéis, faróis, né? Faróis convertidos em hotéis, minimalistas isolados, né? Então, alguns dos lugares são acesso apenas por barcos. É uma experiência de exclusão total do mundo moderno, que muita gente procura, né? A gente tem o Museu Subaquático de Lotini, próximo a Trogir, né? Que também é outra experiência inusitada do Adriático. Lá tem esculturas e objetos históricos submersos, né? Então, a pessoa pode mergulhar, inclusive de snorkel, né? Então, dá para todo mundo mergulhar, e é uma experiência sensorial, né? Arte, arqueologia e o mar juntos. Então, realmente é inusitado, né? Ou tem gente que prefere a estética do silêncio do Adriático, né? Ilhas sem carro, sem multidões, sem poluição, bem diferente aqui de São Paulo, né? Então, tem algumas ilhas, como Vis, Lastovo, Slarin, que são ilhas que você encontra todas essas características. E uma das coisas, né, que faz muito sucesso no Adriático são os pequenos iates, né? As pessoas alugam, às vezes vão no turno, o que deixa mais acessível, às vezes casais em lua de mel, eles acabam alugando um iate, né? E aí tem toda a liberdade para conhecer esses lugares mais isolados ou lugares mais exclusivos, né? Com baías secretas, né? E dias que não se repetem. Então, tem alguns iates também, são iates boutique, que tem a 10 a 20 cabinas, aí já tem um roteiro pré-determinado, né? São padronizados e um serviço artesanal. Então, são esses pequenos iates que fazem um roteiro mais exclusivo dentro das ilhas, né? Roteiros ilha a ilha, né? E tem uma margem, né, para decisões tomadas pelo capitão, né, conforme o clima e a maré. Né? Então, o que é inusitado e o que é interessante nesse tipo de passeio são as paradas, né, em baías inacessíveis por terra, praias, né, uma praia desertas que vão ser de quem está lá viajando por algumas horas, né? Você pode fazer churrasco e piqueniques privativos, né? É um turismo de luxo, né? Hoje em dia isso realmente é um luxo, você paga por essa exclusividade, mas você tem um retorno muito grande, né? Imagina amanhecer ancorado, né, dentro de uma ilha sem ninguém, né? Essa exclusividade hoje é uma coisa muito, muito valiosa. Bom, continuando, né, pelo Adriático, uma das coisas mais interessantes que tem são esses parques aquáticos, né, e naturais, parques marítimos, protegidos. Telastita é um dos parques mais incríveis que tem, né? Ele tem esses penhascos, ele tem baías secretas, águas turquesas, lagos salgados, é realmente uma paisagem diferenciada e exclusiva que tem nesses lugares. A gente tem o Mlite National Park, né, que ele também tem lagos salgados, e o diferencial dele é que ele tem um mosteiro beneditino, florestas fechadas, né, é a ilha mais espiritual da Croácia. Outro arquipélago, né, o Kornati National Park, é um conjunto de 89 ilhas e rochas, né, um labirinto lunar, né? Porque falam que essa paisagem lembra uma paisagem lunar, né? E devido às suas características, ele é considerado o paraíso dos navegadores. Então, por aí dá para a gente ver o quanto de opções nós temos dentro do Adriático, né? Não é só ir e ficar na praia, não, você pode realmente explorar toda essa costa e conhecer e desfrutar de
de paisagens impressionantes, né? E tudo isso também a gente tem vídeo, né, no YouTube, e vocês podem ver lá em posts. Tem que entrar no YouTube da Câmara, ir em post, aí você procura lá Cornat, e tem um vídeo mostrando, quem se interessar, né, em conhecer mais, mostrando toda a exuberância desses parques nacionais. Bom, enfim, a Croácia Lindóvel não termina, né? Ela só começa, porque agora ela está na imaginação de todo mundo, né? Eu espero que vocês também estejam também na imaginação de vocês, porque existe muita coisa a ser explorada, né? O país, né, não cabe em cartão postal, porque os roteiros fixos de estação do ano, tudo é impressionante, né? Se existe algo que a Croácia nos ensina, é que o óbvio nunca é a melhor história. O país se revela quando ecoa a cultura, desperta sentidos, move o corpo, encanta no inverno e flui num mar deslumbrante. Nada nisso cabe em uma foto, só na experiência. Então, a Croácia, além do óbvio, não é um lugar para visitar, é um lugar para viver, sentir e lembrar. Isso é o que a torna única. Então, eu convido todos vocês para ter uma experiência dessas, né? Além do óbvio na Croácia, e estamos aqui à disposição, no que for possível, para ajudá-los, né, nessa jornada. Muito obrigada. Que show! Vocês duas realmente arrasaram aqui, despertaram, eu tenho certeza, o desejo de conhecer muito mais a Croácia, conhecer a sua cultura. Eu acho que Paula, com toda essa imersão no bordado, e Sônia, com essa viagem de uma Croácia que realmente a gente não conhece, desperta demais o interesse. Eu acho que é um pequeno aperitivo aqui que a gente está conseguindo trazer para o nosso grupo. Então, queria abrir para perguntas, né, Paula, Sônia e todo o time que está aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais, entrar em algum detalhe, a gente está aqui disponível. Enquanto o pessoal esquenta um pouquinho, eu tenho uma pergunta para você, Sônia. Quem tiver interesse em fazer um desses roteiros que você hoje trouxe aqui, existem agências especializadas hoje que trabalham com esses roteiros tão diferentes, tão além do óbvio? Como é que as pessoas podem recorrer aqui a uma viagem numa Croácia diferente? Depende do tipo de viagem, né? Mas todos têm, né? Nós temos, inclusive, uma relação de guias que podem montar os roteiros, nós podemos assessorar, né? Se alguém desejar, e nós temos guias que, inclusive, falam português, né? Nós temos uma conexão com esses guias e podemos indicar, se alguém quiser montar alguma coisa específica. Mas eu acredito, hoje em dia, dependendo do tipo de viagem, é muito fácil, né? Você fazer, montar ela com todas as informações que tem, se a pessoa procurar um pouquinho aí, até como eu citei, né, que a gente tem os posts no YouTube de todos esses lugares, e o que precisar, estamos à disposição, mas se quiserem uma coisa montada, específica, algum passeio que está difícil de coisar, a gente pode falar com algum desses guias, eles dão toda a assessoria, e o mais interessante é que é em português, então é bem interessante para quem não se sente à vontade com o inglês, né, ter essa experiência. Tá? Ótimo, porque acho que uma das barreiras é sempre o temor pela língua, né? Então, acho que isso é uma facilidade muito grande, né? Mas não precisa, realmente não precisa. Quer dizer, você tem aquelas experiências, aqueles locais no interior que às vezes alguém não fala inglês, né? Principalmente os mais velhos. Mas hoje em dia, no mercado do turismo da Croácia,
todo mundo tenha pelo menos uma noção de inglês. Então, realmente, quem fala pelo menos um pouquinho de inglês, consegue entender um pouquinho, consegue se comunicar na Croácia, né? E se a pessoa tem uma dificuldade de inglês, aí pode contratar esses guias em português, que eles te dão, te acompanham, ou te ajudam a elaborar todo o roteiro, né? Então, tem isso disponível, é só entrar em contato com a gente que nós direcionamos para esses profissionais. Muito bom, obrigada. E Paula, tem uma pergunta para você também. Como é que você falou em selo de autenticidade, né? E eu fiquei pensando aqui como é que é possível manter a tradição do bordado croata e ao mesmo tempo, a gente trazer inovação e ter alguma escala quando a gente pensa no bordado croata aplicado na indústria da moda, né? Bom, vamos lá. Por parte do selo, né? Eu acho assim que isso é uma coisa que a gente tem que fazer em parceria, acho que com a própria Croácia, né? A gente tem que... Existe um lugar lá em Zagreb que é uma oficina, que ela é responsável por restaurar, por reproduzir e por alugar os trajes e os bordados croatas para todos os grupos tradicionais de dança, né? Então, essa é uma organização muito forte, ela trabalha com a Croácia inteira, ela tem um acervo gigantesco, né, de peças. Então, assim, esse selo, a gente acho que poderia ter uma parceria com eles e obter isso aqui no Brasil. Eles são muito abertos, eu fui visitar esse lugar, eles assim, acham maravilhoso que pessoas fora da Croácia estão preocupadas em manter a tradição do bordado croata, né? Isso foi assim uma coisa fantástica para eles. Com relação à escala, aí já a gente tem que pensar qual é a proposta de quem vai produzir, né? Assim, se a pessoa tem uma confecção e quer produzir alguma coisa em grande escala, ela tem que partir para uma estamparia, ela tem que partir para uma produção de um tecido específico, né? Aí sim você tem metros e metros e você consegue produzir em grande escala, mas ao mesmo tempo você perde a exclusividade, né? E talvez você não agregue tanto valor se fosse ao contrário, em um produto mais artesanal, vamos dizer assim, mais autoral, né? Uhum. E você falou mais uma coisa agora que eu esqueci a terceira pergunta. Não, acho que estava tudo ligado acho que tudo mesmo. junto, né? Estava junto. A questão da gente dar escala para a indústria da moda, incorporar uma arte, né, que é tão diferente e que pode emprestar tanto valor, né, a uma moda hoje que é tão massificada, né? Eu acho que é importante a gente destacar aqui que hoje, para a gente preservar essa tradição, a gente precisa, em primeiro lugar, estar junto com as associações, né? Porque elas são a porta de saída, vamos dizer assim, de entrada e de saída, né? Para que isso cresça dentro das associações e a gente possa expandir isso para além das associações, né? Então, a gente tem a Gisele aqui, que cuida da nossa associação lá no Paraná, né? E então, assim, e tem o Clube da Moca, e tem o Clube do Jabaquara. Então, eu acho que é através deles que a gente vai conseguir manter essa tradição. Inclusive a Câmara de Comércio também, né? Ela pode ser também uma porta de entrada e uma porta de saída, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, a gente tem que sempre buscar alguma parceria, algum trabalho em conjunto com as associações. Acho que eu estou vendo que Solange está aqui. Solange é a nossa presidente da Câmara. Se Solange quiser dar um alôzinho para o grupo também, acho que já estão todos aqui de saída, né? Já são quase 20:50 e a gente acabou se estendendo um pouco mais aqui no tempo, mas a conversa estava tão boa que não dá vontade de ir embora.
Olá, boa noite a todos. Parabéns para vocês pelas apresentações, tanto para a Paula quanto para a Sônia. Eu acabei caindo um pedacinho, mas voltei. Fico feliz que a gente esteja conseguindo passar essas informações para as pessoas, que haja interesse da comunidade, de fora da comunidade principalmente. Enfim, e espero contar com todo o pessoal no sábado, de preferência presencialmente, para tomar um vinhozinho croata e conhecer um pouco mais dessa terra que é bem diferente e bem interessante. Mais uma vez, obrigada a todas, obrigada, Sônia, obrigada, Paula, pelas informações preciosas que vocês trouxeram, e vamos continuar com esse workshop no sábado. Obrigadão. Obrigada a todos. Vamos liberar aqui o grupo todo e esperamos vocês no sábado, às 4h, aqui na Evino das Perdizes, na rua Itapicuru. Será um prazer aí estar com todos vocês juntos. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês dedicado. Obrigada, Sônia, também, né? Obrigada a todos que participaram aqui do nosso primeiro workshop, né? Boa noite, Boa noite para pessoal. todos. Boa noite. Boa noite, boa noite.